Segunda carta de Pedro, lá perto do final da Bíblia. Segunda carta de Pedro já fica nas epístolas Pedrino, já lá no final. Depois de Tiago, bem-vindo, irmão. Segunda Pedro, capítulo 3. O título é A Vida do Senhor. A vida do Senhor Jesus. Pronto, pode dar início à leitura? Amém? Vou fazer a leitura. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 13. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro despertar a mente esclarecida em vocês, para que se lembrem das palavras anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem dos mandamentos do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês me ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, através da água e pela palavra de Deus. Com base nestas palavras, também o mundo daquele tempo, foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o julguem demorado. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo calor. Também a terra e as obras que nele existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa deste dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? É um texto um pouco longo, mas vamos chegar no final dele. Aqui é a segunda carta que Pedro escreve. E eu não vou fazer muita introdução por conta do tempo e da mensagem. Mas essa carta é a carta de Pedro, que ele vem para lembrar os irmãos das promessas da segunda vinda de Jesus. Houve mais textos citados nas Escrituras a respeito da segunda vinda do que da primeira. Por isso, irmão,
irmãos, assim como Pedro fez, porque o que ele está fazendo é isso. Veja só no versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: amado, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, ou seja, na luz, procuro despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras anteriormente ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram. Ou seja, Pedro está trazendo recordações à memória da igreja. Pedro está pregando para a igreja, não para o povo do mundo, pregando para a igreja. Ele disse no texto, porque se nós entendemos para quem o autor está pregando, nós vamos entender um pouco do texto, mais fácil. Ele está pregando especificamente para a igreja. Então ele diz: eu em ambas as cartas, eu quero trazer a mente esclarecida de vocês ao que vocês já ouviram. Ou seja, o ensino acerca da volta de Jesus foi profetizado pelos profetas, foi profetizado pelo próprio Senhor Jesus e foi escrito e profetizado pelos apóstolos, pelos santos apóstolos, pelos santos profetas, homens de Deus. Todos escreveram acerca da segunda vinda de Jesus. Por isso, irmão, nós devemos entender que a segunda vinda de Jesus é muito importante, assim como foi a primeira. A segunda vinda de Jesus é o pilar principal do cristianismo. Paulo chega a dizer: se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. E quando ele fala que Cristo não ressuscitou, ele está dizendo que nós vamos ressuscitar. E quando é que nós vamos ressuscitar? Quando Cristo voltar na sua segunda vinda. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé, é em vão o nosso trabalho aqui. Já pensou? Se Cristo não tivesse ressuscitado e ele não fosse voltar, era em vão nós estarmos aqui na igreja. Nós estaríamos perdendo nosso tempo. Nós estamos aqui por causa de uma promessa feita por Deus. E é a promessa de Cristo voltar para nos levar para sempre, para morar com Ele eternamente. Todos aqui têm vontade de subir, tem? Pois é. Nós vamos aprender nesse texto aqui que nós também podemos apressar o dia de Deus. Amém? Nós vamos seguir o texto em ordem cronológica. Também Pedro fala sobre a multiplicação dos falsos mestres nos últimos dias, dos falsos profetas, com falsos ensinos, negando a promessa da vida do Senhor, que está no versículo 3 e 4, diz assim: leia comigo, verso 3 e 4, acompanhe toda a Bíblia, não precisa fechar a Bíblia não, acompanhe para você tirar a dúvida se o que o pregador está falando é bíblico ou não. É necessário. A igreja não pode se dar o luxo de fechar a Bíblia e deixar de acompanhar, porque exatamente por esse texto que nós vamos abrir agora. Presta atenção, versos 3 e 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores e zombadores, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da vida, da sua vida? Porque desde que nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Preste bem atenção. Nós estamos no período de maior engano religioso daqui para trás. Nunca houve tanto falso mestre, com tantos falsos ensinos na história daqui para trás. Nunca houve. Esse aqui é o tempo que mais tem. Mas na medida que o tempo se aproximar do fim, irmão, a tendência é se multiplicar cada vez mais o número de falsos mestres com falsos ensinos. Por isso devemos tomar cuidado. O que é que os falsos mestres mais ensinam? Mais querem? É colocar dúvida no meu e no seu coração acerca da promessa da segunda vinda de Jesus. Porque ele sabe que é o pilar principal
mantém de pé é a promessa da segunda vinda. Por isso, irmão, nós devemos ficar cientes de que Jesus vai voltar. Olha o que ele diz, os falsos mestres. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, tudo permanece do mesmo jeito. Ou seja, eles estão mentindo. As coisas não estão do mesmo jeito que Deus criou. Muitas coisas mudaram. Deus no passado trouxe juízo a uma nação inteira, a uma humanidade inteira, e salvando assim só uma família, no tempo de dilúvio, que nós vamos ver mais adiante. Mas Deus já trouxe juízo. Várias vezes Deus já trouxe juízo sobre a nação. Nada permanece mais do mesmo jeito, não. O mundo já está modificado. Essa pergunta deles é uma pergunta que até muitos de nós fazemos. É uma pergunta até comum sobre a vida de Jesus. Porque a promessa de Jesus voltar é antiga. Talvez você mesmo se questionou. Mas os irmãos disseram que Jesus ia voltar, e meu pai falou, e agora Jesus nunca veio. Talvez você também já se perguntou assim também. Entendeu? É uma pergunta normal para uma pessoa que não tem Cristo na vida fazer. Por quê? Porque é uma promessa que já passou gerações e mais gerações, e essa promessa não se cumpriu. E nós vamos entender por que não se cumpriu. Mais na frente, o texto vai explicar. Mas uma coisa nós sabemos, que o mundo não está do mesmo jeito. Sabe por quê? Os falsos mestres não assumem que o mundo daquele tempo foi destruído pela água. E os céus que agora existem estão reservados para o fogo. Veja só o que ele diz aqui no versículo 5, 6 e 7. Preste atenção, acompanhe. Versos 5, 6 e 7. Diz assim: acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, através da água e pela água. Preste atenção, eu vou ler, eu vou explicando aos poucos, para que nós não confundamos. Primeiro, verso 5. Eles de propósito esquecem, ele diz que eles de propósito esquecem, ou seja, os falsos mestres, eles têm dificuldade de lembrar, eles têm problema na mente? Não tem. O texto diz que eles esquecem de propósito, ou seja, por que eles não assumem? Porque eles não querem assumir que Jesus vai voltar. Eles sabem da promessa, mas eles são falsos mestres, são servos do diabo. Então eles não vão afirmar que Cristo vai voltar. Então o que eles fazem? Eles negam a verdade das Escrituras, dizendo que Cristo vai voltar, que o mundo permanece como desde o tempo que Deus criou. Isso não é verdade. O mundo já teve um juízo. Olha só o que ele vai dizer aqui. A terra surgiu da água e através da água e pela água. Porque nós sabemos que quando Deus cria o nosso universo, Ele vai criar o planeta, Ele cria o planeta a partir da água. Esse planeta que nós estamos aqui, um dia, foi uma bola de água. Não tinha terra. Era só uma bola de água. Não tinha esse espaço aqui no meio do céu. Era só uma bola de água. Aí o que ele fez? Ele disse: haja firmamento. E saiu a terra que nós precisamos hoje, a terra seca. Não existia terra. Agora nós vemos que existe terra, e ele fez separação entre água e água, ou seja, entre a água do solo e a água das nuvens. Tem água nas nuvens, é aqui cá. E tem água embaixo da terra. Foi Deus criando o nosso planeta. A partir da palavra, ele disse: haja luz, e houve luz. Entendeu? Nas escolas, nós vamos entender, nós vamos ser ensinados diferente. Nas escolas, ele diz que o mundo surgiu com a explosão cósmica, né? Do Big Bang, mas na verdade isso não é verdade. O que a Escritura diz é que Deus criou todo o universo, todo mundo. Deus criou o mundo inteiro.
E a terra ele criou pelo poder da palavra a partir da água. Preste bem atenção, irmão, para que vocês compreendam. Aí ele vai dizer assim: com base nestas palavras, verso 6, com base nestas palavras, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Ou seja, baseado nestas palavras, o mundo daquele tempo foi o quê? Afogado em água. Vocês lembram do dilúvio? Que Deus falou com um homem chamado Noé e mandou que ele construísse uma arca, um navio bem grande, e salvasse ali a sua família. Pois é, foi salva 8 pessoas somente de toda a nação, de toda a humanidade da época. O resto foi tudo destruído, tudo morto. Pássaros que não ficaram na arca, animais terrestres que não ficaram na arca, todos foram mortos. As pessoas. Deus chegou ao ponto de dizer assim: chega, eles não se arrependem mais. Aí Deus olhou e viu um homem justo, só um, mas por causa dele, Deus salvou a sua família. Nota de rodapé: Deus procura um homem para entrar na brecha, que possa interceder e a partir dele salvar a família. A partir de uma mãe salvar o filho, a partir de um pai salvar a família. Por isso, irmão, é muito importante a vida de vocês que têm filhos, têm irmão, que ainda não são crentes. A promessa de Deus é essa: servirás ao Senhor e salvará tu e a tua casa. Noé era o único justo, mas por causa dele Deus salvou os 2 filhos, a esposa e 2 noras. E começou uma humanidade novamente, a partir dele, de Noé. Pois é, o mundo foi destruído, afogado em água. E os falsos mestres, querendo confundir a mente das pessoas, ficam negando essas verdades. E são verdades que não podem ser negadas. Bem, versos 7 diz assim: e pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Preste bem atenção. Os céus e a terra que agora existem, tudo isso que você vê, tudo isso que os astronautas veem, olhando por aparelho avançado, planetas fora, tudo isso, toda a obra do homem, tudo isso, todo este mundo está reservado para quê? Para o fogo. No passado Deus destruiu com água, agora Ele reservou o mundo para o fogo. Isso é bom nós compreender isso, irmão, porque tem pessoas que se apegam em coisas. Nós nunca devemos se apegar em coisas, irmão, porque tudo isso que você vê, um dia será destruído por fogo. Carro, moto, casa, essas obras que nós vemos aí, prédio, construído que custaram bilhões de dólares nos Estados Unidos, prédio em São Paulo que custa bilhões de reais, dinheiro que dá para sustentar muita gente, é investido em prédios. Tudo isso daí será destruído, irmão. Será um fogo cósmico. Este fogo ele não iniciará na terra, iniciará no céu. Acontecerá uma explosão, que eu vai falar mais adiante. E nós sabemos o que causará essa explosão, que Deus fala que há uma explosão, um estrondo. E então, todo o mundo, o universo que nós conhecemos hoje, que os astrólogos já chegaram a ver, que hoje ele diz que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, tudo isso será consumido pelo fogo. Há uma destruição cósmica, tanto nos céus como na terra. Por isso, irmão, não se apegue a coisas, não se apegue a pessoas também. Não devemos se apegar a nada, a não ser Jesus Cristo. O único que nós devemos se apegar é nele. Lembre disso. O
pai e a mãe, ele pode ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar um familiar. Mas você mesmo não pode salvar, a sua fé não pode salvar seu filho. Todo mundo tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Amém? Com Cristo. É por isso que a palavra diz que a salvação é individual. Ela é individual nesse sentido. Que todo mundo tem que ter uma experiência pessoal com Cristo. Mas você pode ser uma ponte para que o seu filho ouça o Evangelho, chegue à fé e assim seja salvo por Cristo Jesus. Amém? Então, todo este mundo está reservado para quê? Para o dia do juízo e a destruição de quem? Dos ímpios. Os ímpios serão destruídos. Aqueles que rejeitaram Jesus até a morte serão destruídos no fogo ardente. Não é que eles vão ser exterminados. Eles serão lançados no fogo do inferno e condenados ao lago de fogo. O último estágio do inferno é o lago de fogo. Serão todos condenados. Todos aqueles que rejeitar Cristo até a sua morte. Temos que entender uma coisa: a salvação, ela tem prazo de validade. A salvação é só enquanto nós estamos vivos. Se alguém pensa assim, irmão, quando eu morrer eu vou me converter. Você já viu o morto fazer alguma coisa? Você já foi no velório? Já? Você já viu o morto de pé? Você fala com ele, o que é que ele diz? Ele está morto. Então o morto não fala. Entendeu? Então o morto não pode fazer nada. Como que o morto pode crer? Então tem que arrepender agora, enquanto a gente está vivo, ouvindo o Evangelho. Na hora que Deus toca no coração, irmão, a gente tem que ouvir a voz de Deus, porque senão, se você não ouvir a voz de Deus, você vai sofrer desnecessariamente, porque se Ele está chamando você, Ele vai continuar te chamando até o dia que você se entregar. Só que aí a mão dele vai pesando sobre você. Tem gente que não ouve a voz de Deus quando Ele chama quando a pessoa está bem de saúde, deixa para ouvir a voz de Deus quando está no meio do hospital sofrendo, uma doença incurável pela medicina, sofrendo e não consegue desfrutar da vida eterna aqui na terra, porque a vida eterna começa aqui, não é no momento que você morre. A vida eterna começa no momento que você crê. No momento que você crê, você nasce de novo, você é uma nova criatura. Então inicia a vida eterna. Nós temos que desfrutar a vida eterna aqui. Irmão, o privilégio que nós, como ser humano não comum, temos dentro do reino de Deus, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de um Deus que criou os céus e a terra. Tudo isso que você vê foi criado por Deus. E Ele escolheu usar homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, escolheu pessoas como um de nós. É um privilégio muito grande. Tem gente que rejeita a voz de Deus até quando dá no último segundo de vida. Aí crê, é salvo, mas aí perdeu a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus na terra. É um privilégio que nem todo mundo tem. E quanto mais você trabalha com o reino, Jesus disse que o aguardo é um galardão. Entendeu? Provavelmente uma recompensa, não sei que recompensa é essa, mas a palavra fala de um galardão que nunca aguarda. Entendeu? Glória a Deus. A temporalidade do Senhor e a sua paciência, que significa misericórdia, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Verso 8, 9 e 10. Acompanhe comigo. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. É que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu vou ler de um por um, para que nós possamos compreender. Ele vai tratar da atemporalidade do Senhor. Ou seja, o Senhor, Ele não está
sendo conduzido pelo tempo, como nós temos tempo, nós estamos dentro do tempo, limitado pelo tempo, fazendo tudo no tempo, né? Para nós existe segundo, minutos, horas, dias, semana, meses, décadas e por aí vai. Ou seja, nós somos limitados ao tempo, mas para o Senhor não. Ele diz que para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor, Ele está acima do tempo. Ele criou todo o tempo, mas Ele está acima do tempo, fora do tempo. Por isso Ele é atemporal. É algo que não está limitado ao tempo como nós. Por isso, irmão, quando você orar, pedindo a Deus alguma coisa, lembra disso. O tempo não é o seu, o tempo é o de Deus. E o tempo dele não é contado como os seus dias. O tempo de Deus pode levar centenas mais de dias, né? Porque de ano não vai dar para você receber a recompensa aqui. Mas você pode orar e levar centenas de dias. Não se preocupe, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ou seja, a promessa, ela vem. Se Deus prometeu, Ele vai dar. Só que no tempo dele. Entendeu? Ele não se limita ao tempo. Por isso, olha o que ele diz aqui. Mais na frente, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o julguem demorado. Quem é esse alguns? Os falsos mestres. Lembra que Pedro está pregando para a igreja, advertindo acerca dos falsos mestres. Ou seja, alguns julgavam que Deus estava demorando, mas ele vai dizer, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Preste bem atenção, irmão. Deus, por que Cristo ainda não veio? Já se faz 2000 anos que Cristo veio em forma de criança, em forma de homem humano, cresceu e fez a promessa de voltar e subiu ao céu, está ao terceiro, está ao lado de Deus, Pai. E já se passou 2000 anos. Pedro pregou como se Cristo fosse voltar no tempo dele. O apóstolo Paulo também se pregava como se Cristo fosse voltar no tempo dele. Se passaram 2000 anos. É por isso que muita gente se pergunta: será que Cristo vem? Eu vi uma mais me questionando hoje. Ó, meu irmão, me questionou hoje. E essa promessa de Jesus voltar? A promessa de Jesus voltar é garantida. Jesus vai voltar. Só que muitas vezes nós queremos que seja imediato. Não é, irmão. Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas o tempo dele é diferente do nosso. Como eu acabei de citar agora, Cristo vai voltar, mas a paciência dele significa o quê? Misericórdia. Ele não retarda como alguns julgam, demorado. Mas que a paciência dele significa misericórdia, não querendo que ninguém pereça. Ou seja, por que Cristo não voltou ainda? Você já parou para pensar, irmão, quantas pessoas ao nosso lado que pode ser eleito de Deus, escolhido de Deus, mas que ainda não creem, não chegam à fé, que precisam crer ainda. Se Cristo voltasse agora, quantas pessoas não seriam perdidas, que ainda podem se arrepender? Então, em vez de nós ficar acelerando Cristo, dizendo: será por que ele não vem? Por que ele não veio amanhã? Não veio hoje? Em vez de nós ficar fazendo isso, por que nós não pregamos o Evangelho? Porque ele vai dizer que Cristo não veio, porque a paciência dele significa o quê? Misericórdia, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a arrependimento. É claro que todo aqui não é pessoa individual, toda a humanidade individualmente, mas é todos que Deus escolheu antes da fundação do mundo.
povo de Deus seja chamado para o reino. E ele chamar dele é através do Evangelho. Então, em vez de nós ficar em nosso coração perturbado, dizendo que Cristo não veio, pregamos o Evangelho aos nossos vizinhos, parentes, família, nossos amigos, falando de Jesus para eles. Quando se completar o número da igreja, Cristo virá. Mas ele não vai vir enquanto a igreja não estiver completa. É necessário que a igreja seja completa para que ele venha. Amém? A paciência significa misericórdia. Ele está tendo misericórdia com o povo que ele não quer que pereça. O 10 diz assim: porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Preste atenção. Parteado do 10. O dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, o dia do Senhor, nós não sabemos que dia é. Nós não sabemos quando o Senhor virá. É por isso que nós temos que nos apressar para fazer a obra de Deus. Com diligência, pregando o Evangelho a todas as pessoas. Porque o dia dele é desconhecido. Ele diz que ele virá como ladrão. Você sabe o dia que o ladrão vai roubar sua casa? Espero que não roube. Mas um dia, se um dia o ladrão tiver entrado numa casa, você acha que o dono da casa vai saber, o ladrão vai avisar, vai dizer assim: irmão, fique me esperando aí que hoje eu vou roubar sua casa. Será que o ladrão vai fazer isso? O dia do Senhor é desconhecido. Ele diz que meu filho e meus anjos sabem sobre o dia do Senhor. Ou seja, se nós não sabemos que o dia do Senhor vem como ladrão repetido, sem marcar, sem mandar aviso prévio, o que nós devemos fazer? Ele está preparado. Devemos estar preparados para esse dia. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo calor. A terra e as obras que nele existem serão desnudadas. Ou seja, no dia do Senhor, quando o Senhor vier e fizer o julgamento final da nação, então esta terra, este mundo que agora existe, passarão com um grande estrondo, será tudo destruído. Um grande estrondo, onde ele não relata que estrondo é, mas é um grande estrondo a ponto de um fogo desfazer toda a obra feita pela mão do homem, como foi citado na obra. Por isso, irmão, em vez de se apegar em coisas, pregue o Evangelho, não perda tempo buscando somente coisa deste mundo, mas pregue o Evangelho. A palavra de Deus diz que é necessário que o Evangelho seja pregado em todo mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O fim não vem antes que o Evangelho seja pregado. Se você quer que Jesus venha, pregue o Evangelho. Como a igreja deve viver aguardando os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, versos 11 ao 13, presta atenção para encerrar. Ele diz assim, verso 11, vou ler por parte, vou ler o 11, depois o 12, depois o 13. O 11 diz assim: uma vez que tudo será assim, desfeito, desnudado, destruído, como vocês devem, que tipo de pessoas vocês devem viver? Como vocês devem viver? De maneira santa e piedosa. Ou seja, já que tudo será desfeito, destruído pelo fogo, e Deus, Cristo voltará para fazer juízo às nações, uns para a salvação e outros para a condenação, sabemos que Cristo vai voltar e temos certeza disso. Que tipo de pessoa nós devemos ser? A palavra de Deus nos ensina que devemos ser pessoas que vivam de maneira santa. Primeiro ponto, santa. Ou seja, o que é ser santo? Ser santo, primeiro, andar nos caminhos do Senhor.
ser honesto em nossos negócios, não desfraudar ninguém, honrar pai e mãe, obedecendo os preceitos de Deus. Como que a gente pode ser santo? Não terás outro Deus além de mim, que diz o mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Não cobiçais as coisas alheias. Entendeu? Tudo isso torna a gente santo. Os mandamentos não vêm para salvar, mas eles são aplicados na nossa vida para reparar a santidade. Se nós obedecermos os preceitos que manda Deus, nós seremos santos. E a palavra de Deus em Jesus diz assim: seja santo como eu sou santo. A ordem de Jesus é que nós sejamos santos. Amém? E ele vai dizer assim, versos 12: de maneira piedosa, final do verso 11, de maneira piedosa, ou seja, devemos viver de maneira santa e piedosa. Se podemos ajudar o próximo, por que não ajudar? Se podemos fazer alguma coisa ao nosso semelhante, por que não fazer? Em vez de nós reter tudo que nós temos para nós, e tendo a oportunidade de ajudar os seus semelhantes, aproveite o tempo que você tem e faça isso. Isso é uma vida piedosa. Podendo ajudar o seu próximo, aquele que você tem que precisa, e você tem condição de ajudar, ajude. A igreja, a igreja do primeiro século, era conhecida por ser uma igreja unida, uma igreja que compartilhava de tudo, e todos eram iguais, não tinha nenhum mais rico que o outro, tudo era igual. Aquele que tinha uma condição maior, vendia tudo e dividia com os que não tinham, e todos ficavam iguais. Aí no verso 12 diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa deste dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão. Ou seja, nós devemos esperar aquele dia, esperando e apressando o dia de Deus. Lógico, o dia de Deus já está determinado para ele vir. E o texto de Pedro vai dizer que nós podemos esperar e apressar o dia de Deus. Como fazer isso? Eu acabei de citar. Jesus, em capítulo 24 de Mateus, versos 13, vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Se nós queremos ver o dia de Deus chegar logo, pregue o evangelho alcançar todas as nações, povos, línguas, etnias. Todos precisam ouvir o evangelho, para que ninguém chegue no dia do juízo e diga assim: Senhor, mas eu não ouvi, eu não tive oportunidade. Teve, literalmente, o evangelho vai alcançar. Se você não for, Deus levanta outro, mas o evangelho vai alcançar todas as pessoas. Uns vão crer para a justiça, salvação, outros vão rejeitar para a sua própria condenação. E finalizando, ele vai dizer: nós, porém, agora ele faz uma separação. Essa conjunção adversativa aqui é muito importante. Quando ele fala nós, porém, ele está citando outro povo diferente de um povo. Ou seja, ele vinha falando de quê? Dos falsos mestres. Tinha muitos falsos mestres surgindo naquele tempo, e desviando o povo através de falsos ensinos, negando a veracidade das Escrituras. Agora ele vira para a igreja, ele está falando de um povo, agora ele vira para a igreja e diz assim: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, nós, a igreja, esperando novos céus e nova terra, nós esperamos um mundo novo, irmão. Deus vai mandar fogo neste mundo e vai destruir tudo, para a partir da cinza deste mundo, criar um novo mundo para nós. Um novo céus e nova terra, aonde habita a justiça. Não vai ter político
assassinato, roubo, traição, adultério, divórcio, mentira. Não vai ter nada disso, irmão. Vai ser um novo céu onde a justiça de Deus estará lá. Onde todos são justos, todos são santos. Lá não entrará pecado. Lá é a plenitude da graça de Deus. Aqui nós já estamos na graça, nós somos já salvos. Mas aqui nós não estamos de forma plena. Ainda nós pecamos. Quando nós mentimos, às vezes até sem intenção, às vezes ferimos alguém. Mas lá não vamos ter essa oportunidade de pecar. Lá não vai haver pecado, não tem porta para injustiça. Lá é o lugar santo onde habita a justiça. A palavra diz que lá habita a justiça de Deus. Amém, irmão? Não esqueça. Cristo fez uma promessa de voltar. E é baseado nesta promessa que nós estamos aqui na igreja. Porque senão seria em vão nós se reunir. Se Cristo não fosse voltar. Nós estaríamos condenados ao inferno eterno. Mas a promessa de Cristo é de voltar para nos levar e morar para sempre com Ele, na plenitude da sua graça. Amém? Por isso, firme nessa promessa, estejamos firmes, evangelizamos, pregamos para os nossos amigos, seja no trabalho, vizinhança, familiar. Não negue, irmão. Em qualquer lugar você é um ministro nas mãos de Deus, em qualquer lugar, qualquer um de vocês pode pregar. Isso não é trabalho de um líder, não é trabalho de um pastor, não é trabalho de um missionário, é trabalho da igreja. A igreja tem a responsabilidade de evangelizar, de levar a salvação a outras pessoas. Às vezes, não tem pessoas bem pertinho de nós que estão pedindo misericórdia, o Espírito está clamando misericórdia, somente querendo ouvir uma palavra. E nós negligenciamos a palavra, o cadaverismo do nosso coração. Não perda tempo, irmão. Pregue o Evangelho, e a promessa de Deus é garantida de Ele voltar para nos buscar. Entendeu? Nós cremos nela, porque está escrito, a Bíblia é verdadeira. Amém? Vamos ficar de pé.